Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, capítulo 4. Vita Activa. Em seu escrito Vita Activa, Hannah Arendt procura reabilitar a vida ativa contra o primado tradicional da vida contemplativa, rearticulando-a em seu múltiplo desdobramento interno. Em sua opinião, a vita activa foi degradada de forma injusta na tradição à mera agitação, nect otium ou a escólia. Ela estabelece uma ligação de sua nova definição da vita activa com o primado da ação. Ali, como seu mestre Heidegger, ela se dedica a abordar o ativismo heróico. Porém, o primeiro Heidegger pautou o agir decisivo no tema da morte. A possibilidade da morte impõe limites ao agir e torna a liberdade finita. Hannah Arendt, ao contrário, orienta a possibilidade da ação no nascimento, o que concede ao agir uma ênfase mais heróica. O milagre consistiria no próprio nascimento do homem e no novo começo, em virtude de seu caráter nascivo. Os homens deveriam realizar esse novo começo pela ação. Em lugar da fé, que opera milagres, entra a ação. É ação heróica que cria milagres. A ação humana se vê comprometida e isso por seu nascimento. Assim, a ação contém uma dimensão quase religiosa. O milagre consiste no fato de os seres humanos pura e simplesmente nascerem, e junto com esses, dar-se o novo começo que eles podem realizar pela ação em virtude de seu ser nascido. O fato de termos confiança no mundo e o fato de podermos ter esperança para o mundo, talvez em parte alguma, tenha sido expresso de forma tão lapidar e bela como nas palavras onde os oratórios natalinos anunciam a Boa Nova. Nasceu-nos um menino. Segundo Hannah Arendt, a sociedade moderna, enquanto sociedade do trabalho, aniquila toda possibilidade de agir, degradando o homem a um animal laborans, um animal trabalhador. O agir ocasiona ativamente novos processos. O homem moderno, ao contrário, estaria passivamente exposto ao processo anônimo da vida. Também o pensamento degeneraria em cálculo como função cerebral. Todas as formas de vita activa, tanto o produzir quanto o agir, decai ao patamar do trabalho. Assim, Hannah Arendt vê a modernidade, que começou inicialmente com uma ativação heróica, inaudita de todas as capacidades humanas, terminar numa passividade mortal. A explicação de Hannah Arendt para o triunfo do animal laborans não resiste a um teste comprobatório nas recentes evoluções sociais. Ela afirma que a vida do indivíduo na modernidade estaria totalmente mergulhada na corrente do processo de vida que domina a geração e que a única decisão individual ativa consistiria apenas ainda em como que soltar-se, renunciar à sua individualidade para poder funcionar melhor. A absolutização do trabalho caminha de mãos dadas com a evolução, segundo a qual, em última instância, a vida da espécie humana se impõe como a única absoluta no surgimento e difusão da sociedade. Arendt acredita, inclusive, poder denotar sinais de perigo de que o homem poderia estar em vias de transformar-se na espécie animal da qual ele parece descender desde Darwin. Ela admite que todas as atividades humanas basta que sejam observadas a partir de um ponto suficientemente distanciado no universo,
não mais apareceriam como atividades, mas como processos biológicos. Assim, por exemplo, para um observador do espaço, a motorização portar-se-ia como um processo de mutação biológico em cujo decurso o corpo humano, como faz um caracol, se recobre de uma casa de metal. E como fazem as bactérias reagindo aos antibióticos ao se modificarem em espécies mais resistentes. As descrições do animal laborans moderno de Arendt não respondem às observações que podemos fazer na sociedade de desempenho de hoje. O animal laborans pós-moderno não abandona sua individualidade ou seu ego para entregar-se pelo trabalho a um processo de vida anônimo da espécie. A sociedade laboral individualizou-se numa sociedade de desempenho e uma sociedade ativa. O animal laborans pós-moderno é provido do ego ao ponto de quase dilacerar-se. Ele pode ser tudo menos ser passivo. Se renunciássemos à sua individualidade, fundindo-se completamente ao processo da espécie, teríamos pelo menos a serenidade de um animal. Visto com precisão, o animal laborans pós-moderno é tudo menos animalesco. É hiperativo e hiperneurótico. Deve-se procurar um outro tipo de resposta à questão que pergunta por que todas as atividades humanas na pós-modernidade decaem para o nível do trabalho, porque, além disso, acabam numa agitação tão nervosa. A perda moderna da fé, que não diz respeito apenas a Deus e ao além, mas à própria realidade, torna a vida humana radicalmente transitória. Jamais foi tão transitória como hoje. Radicalmente transitória não é apenas a vida humana, mas igualmente o mundo como tal. Nada promete duração e subsistência. Frente a essa falta do ser, surgem nervosismos e inquietações. A pertença à espécie poderia ajudar o animal que trabalha para ela a alcançar uma serenidade animalesca. Todavia, o eu pós-moderno está totalmente isolado. Também as religiões, enquanto técnicas fanáticas, suprimindo o medo da morte e produzindo um sentimento de duração, tornaram-se obsoletas. A desnarrativização geral do mundo reforça o sentimento de transitoriedade. Desnuda a vida. O próprio trabalho é uma atividade desnuda. O trabalho desnudo é precisamente a atividade que corresponde à vida desnuda. O trabalho desnudo e a vida desnuda condicionam-se mutuamente. Em virtude da falta de técnicas narrativas de morte, surge a coação de conservar a vida desnuda, incondicionalmente sadia. O próprio Nietzsche dissera que, após a morte de Deus, a saúde se erige como uma deusa. Se houvesse um horizonte de sentido que se eleva acima da vida desnuda, a saúde não poderia ser absolutizada nessas proporções. Mais desnuda que a vida do Homo sacer é a vida hoje. Homo sacer é originalmente alguém que foi excluído da sociedade em virtude de um delito. Ele pode ser morto sem que o autor seja penalizado por isso. Segundo Agamben, o Homo sacer representa uma vida absolutamente passível de ser morta. Ele descreve como hominis sacri também os judeus nos campos de concentração, os prisioneiros de Guantánamo, os que não têm documentos, os que pedem asilo,
que aguardam em um local neutro para sua deportação, ou também os doentes em estágio terminal nas UTIs, que apenas ainda vegetam presos aos seus tubos. Se a sociedade pós-moderna do desempenho reduz a todos nós como vida desnuda, então não apenas as pessoas que estão à margem da sociedade ou as pessoas em situações excepcionais, portanto, não apenas os excluídos, mas todos nós, indistintamente, somos homines sacri. Todavia, eles têm a especificidade de não serem absolutamente passíveis de serem mortos, mas de serem absolutamente não passíveis de serem mortos. São como que mortos-vivos. Aqui a palavra sacer não significa amaldiçoado, mas sagrado. Ora, a própria vida desnuda, despida é sagrada, de modo que deve ser conservada a qualquer preço. Precisamente frente à vida desnuda, que acabou se tornando radicalmente transitória, reagimos com hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. Também o aceleramento de hoje tem muito a ver com a carência de ser. A sociedade do trabalho e a sociedade do desempenho não são uma sociedade livre. Elas geram novas coerções. A dialética de senhor e escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva, ao contrário, a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos ao mesmo tempo prisioneiro e vigia, vítima e agressor. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Com isso, a exploração é possível mesmo sem senhorio. Pessoas que sofrem com a depressão, com o TPL ou SB, desenvolvem sintomas iguais aos que apresentavam também aqueles muçulmanos nos campos de concentração. Os muçulmanos são prisioneiros fracos e consumidos, que se tornaram completamente apáticos com a depressão aguda e que nem sequer conseguem ainda distinguir entre o frio físico e o comando do guarda. Não podemos nos isentar da suspeita de que o animal laborans pós-moderno, com seus transtornos neuronais, seria também um muçulmano, com a diferença, porém, de que, diversamente do muçulmano, está bem nutrido e não raras vezes bastante obeso. O último capítulo da Vita Activa de Hannah Arendt trata do triunfo do animal laborans. Frente a essa evolução social, Arendt não oferece nenhuma alternativa efetiva. Apenas constata, resignada, que a capacidade de agir fica restrita a poucos. Depois, nas últimas páginas de seu livro, ela conjura diretamente o pensar. O pensamento seria o que menos prejuízo teve daquela evolução social negativa. Embora o futuro do mundo não dependa do pensamento, mas do poder das pessoas que agem, o pensamento não seria irrelevante para o futuro das pessoas, pois, dentre as atividades da Vita Activa, o pensamento seria a mais ativa atividade, superando todas as outras atividades quanto à pura atuação. Assim, ela encerra seu livro com as seguintes palavras: aqueles que são familiarizados com a experiência do pensamento dificilmente deixarão de concordar com o provérbio de Cato. Jamais se é tão ativo como quando, visto do exterior, aparentemente nada se faz. Jamais se está menos só do que quando se está só, na solidão consigo mesmo.
Essas frases conclusivas soam como um auxílio emergencial, o que poderá erigir aquele puro pensamento em que se pronuncia de forma a mais pura a experiência do ser ativo. Justo a ênfase no ser ativo tem muito em comum com a hiperatividade e a histeria do sujeito de desempenho pós-moderno. Também esse provérbio de Cato, com o qual Arendt encerra seu livro, está um tanto deslocado, pois em seu tratado de República, Cícero reporta-se originalmente a ele. Na passagem mencionada por Arendt, Cícero interpela seus leitores a afastar-se do fórum e do burburinho da multidão e retirar-se para a solidão de uma vida contemplativa. Assim, logo após ter citado a Cato, ele louva propriamente a vida contemplativa. Não a vida ativa, mas só a vida contemplativa é que torna o homem naquilo que ele deve ser. A partir daí, Arendt quer louvar a vida ativa. Também, aquela solidão da vida contemplativa não se coaduna, sem mais, com o poder do homem ativo, conjurado sempre de novo por Arendt. Por volta do final de seu tratado Vita Activa Sem Querer, Arendt acaba falando a linguagem da vida contemplativa. Ela não consegue ver que, precisamente, a perda da capacidade contemplativa, que não por último depende da absolutização da vita activa, é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna.